acreditar. Ouvir o coral que vai louvar o Senhor. Não esquecendo que após o culto tem uma cantina ali. Os irmãos têm pizzas bem gostosas, um cafezinho com leite. Os irmãos podem acabar o culto e fazer um lanche bem gostoso e vai ser uma bênção de Deus. Isso é para ajudar o departamento Volta Filho Meu, né? Então, os irmãos, não esqueçam de fazer um lanche. Bom, meus irmãos, coral louvando o Senhor.
Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Já ouvimos louvores, e eu penso que é momento de nós ouvir a palavra de Deus, que vai pregar o Éder. Já são 8 horas. O grupo não cantou, né? Hoje. Depois da mensagem você pode cantar ou vai ter que sair? Então vamos ouvir agora, né? Vamos ouvir nosso grupo aí, que ensaia todo sábado, e a gente não pode deixar os irmãos tristinhos ali. Então, nós vamos, meus irmãos, vamos se pôr de pé nesse momento, e vamos adorar a Deus. Levante a tua mão e fala com Deus aí onde você está. Nós temos um pedido de oração aqui. Diz o seguinte: Cris pede oração pelo jovem Dinho que está internado. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui te adorando nessa noite, Senhor. Há muitos problemas, dificuldade, doenças, mas como o Senhor é santo e maravilhoso, olha para o Dinho, Senhor. Senhor, estende a tua mão, e se tu queres, tu podes curar agora mesmo. Olha também para o canal, Senhor, que está com aquele problema, Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade, a maníacula e outros, Senhor, que estão doentes. Jesus, nós cremos na tua palavra, porque tu és fiel, e te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos lá, nosso grupo. Vamos celebrar a saúde das irmãs com o Senhor. Graças
Nós vamos ler 12 versículos nessa noite e com certeza Deus vai falar conosco. Mateus capítulo 5, versículo 13, e depois Lucas capítulo 17, versículo 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 13, Lucas 17, versículo 32. Quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade, mais uma vez poder estar pregando a palavra do Senhor, e aos nossos pastores que sempre nos apoiam, ao Marcelinho que nos convidou, que Deus possa abençoar ele de uma maneira especial. Quantos acharam, digam amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Lucas capítulo 17, versículo 32. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Meus queridos, antes que você se sente, eu quero que você grave no seu coração apenas uma frase: eu sou sal. Grave isso no seu coração: eu sou sal. Pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Eu vou pregar nessa noite uma mensagem, meus queridos irmãos, segundo o tema: quando o sal se torna estátua. Quando o sal se torna estátua. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Meus queridos, antes de adentrar na mensagem, é importante ressaltar que o sal ele é formado por várias coisas, mas existem duas coisas que dão sabor ao sal na formação dele. Todo sal é extraído do mar ou da rocha. Todo sal. E para que o sal tenha sabor, primeiro ele precisa de vento. De vento. Quanto mais vento no mar, nas rochas, mais saboroso o sal vai ficar. Eu observando isso, meus queridos irmãos, trazendo para a vida espiritual, eu lembrei de Atos capítulo 2, quando os crentes estavam reunidos no cenáculo e de repente entrou um vento veemente, impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Vento representa o Espírito Santo de Deus. O sal, para ter sabor, precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Se nós somos o sal da terra, irmão Glória, nós, para ter sabor, precisamos do Espírito Santo de Deus, que é o vento. A outra coisa que dá sabor ao sal, pastor Gabriel, é o calor. Quanto mais calor, mais o sal fica saboroso. Mais o sal tem sabor. Quanto mais perto do fogo, ou do calor, melhor dizendo, mais gosto o sal vai ter. Quanto mais fogo de Deus no meio do sal, que somos nós, mais sabor nós vamos dar, meus queridos irmãos. Quanto mais fogo, mais calor do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mais sabor nós vamos dar. Sabe por que existe sal insípido? Porque já não tem mais vento e já não tem mais calor. Já perdeu o sabor. Na formação do sal, precisa vento e precisa calor. Mas se nós observarmos no Antigo Testamento, o sal era usado com muitas coisas, meus queridos irmãos. Primeiro, se nós observarmos em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 21, conta a história que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. A unção que estava sobre Elias recaiu sobre Eliseu. E diz a Bíblia Sagrada que os profetas que seguiam, que eram discípulos de Elias, estavam observando. E quando Eliseu foi atravessar o Rio Jordão, pegou a capa de Elias, tocou no rio, as águas do rio se abriram. Os profetas viram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. E eles disseram para Eliseu, quando Eliseu atravessou o rio: existem aqui 50 profetas.
diz Eliseu para esses 50 profetas procurar Elias. Em primeiro momento Eliseu disse não, mas eles insistiram tanto que Eliseu disse não, pode ir. Os 50 profetas foram procurar Elias, mas não encontraram. 3 dias depois voltaram, e Eliseu olhou para eles e disse: eu falei para vocês não me procurar. Eliseu agora estava em Jericó e os profetas disseram para ele: Eliseu, essa cidade é boa, é muito boa de morar, porém as águas aqui geram morte e esterilidade, a terra também gera. Eliseu disse assim: então você vai lá e pega sal, um punhado de sal dentro de uma salva nova e traz para mim. Os profetas trouxeram aquele sal e deram para Eliseu. Eliseu pegou aquele sal e tocou na água e disse: assim diz o Senhor, não haverá mais morte nem esterilidade em Jericó. O sal simbolizava vida e prosperidade. Onde o sal estava, não havia morte. Onde o sal estava, não havia esterilidade. Sabe o que estava dizendo? Nós somos o sal da terra. Onde nós estamos, a vida. Amém. Aleluia. Onde nós estamos, a prosperidade. Aleluia. Onde nós estamos, o morto tem que ressuscitar. Aleluia. Onde nós estamos, a prosperidade. Você é o sal da terra. Deus te escolheu como sal da terra para levar a vida àqueles que estão mortos. Aleluia. Para levar prosperidade àqueles que não frutificam mais, que estão vivendo em tempo de terra seca. O sal simbolizava vida e prosperidade, mas o sal também representava a aliança, meus queridos irmãos. As amizades do Antigo Testamento eram feitas por aliança. O rei Davi fez um concerto de sal com os outros reis, eram para a aliança. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Eu entendo que se Jesus disse que nós somos o sal da terra, e o sal representa a aliança, Jesus estava querendo dizer: vós sois a aliança entre o homem e Deus. Vocês são a aliança entre o homem e Deus. É vocês que vão unir o homem com Deus. É vocês que vão aliar o homem com Deus. Vós sois o sal da terra. Mas o sal representava também pureza e fidelidade. Jesus Cristo estava dizendo: vós sois a pureza neste mundo podre. Vós sois a pureza neste mundo mau. Vós sois a fidelidade neste mundo corrupto, neste mundo infiel. Vós sois o sal da terra. Jesus estava dizendo. Mas o sal também representava, meus queridos irmãos, conservação. Como não havia geladeira naquela época, e os nossos pais, os mais antigos, nossos avós também faziam isso. Pegavam um alimento e colocavam no sal para conservar o alimento. Jesus estava dizendo: vós sois o sal da terra, a conservação deste mundo. Sabe por que Deus não destruiu a terra ainda hoje? Porque existe sal na terra. Aleluia. Nós somos o sal da terra e estamos conservando esta aleluia. Mas o sal, meus queridos irmãos, nos tempos de Jesus era diferente. Nos tempos de Jesus ele tinha um valor muito alto. Jerusalém era colonizada por Roma. E os romanos, os soldados romanos recebiam um pagamento com bolsas de sal. Por isso a palavra salário origina pagamento de sal. Os soldados romanos eram pagos com sacos de sal. Jesus estava dizendo: vocês são valorosos. Vocês têm muito valor. Jesus estava dizendo: vocês são o sal da terra. E nos tempos que Jesus estava vivenciando, o sal era muito valoroso. Ele estava dizendo: vocês são valorosos para mim. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: eu sou desvalorizado pela minha família. Ninguém me valoriza. Os meus pais não me valorizam. Os meus amigos não me valorizam. A sociedade em si não me valoriza. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite para te dizer: você é o sal. Você é valoroso para Ele. Você é especial para Ele. Meus queridos, o sal tem uma última qualidade.
ele dá sabor. Só que o sal, para dar sabor, ele precisa sair do saleiro. O sal dentro do saleiro não dá sabor. Sabe que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem? Irmãos, quando a gente vai na lanchonete, a gente pega aquela porção de batata frita gostosa, pega aquele vidrinho de sal, o saleiro, e taca, sacode em cima da batata e fica deliciosa, porque batata em sonso, meus queridos irmãos, é terrível. Sacode o sal ali em cima, o saleiro, e o sal sai e aquilo fica saboroso. Sabe o que o Espírito Santo de Deus disse para mim? Ele vai sacudir o saleiro. Ele vai sacudir o saleiro, chamado igreja. E o sal vai sair. O sal é você. Deus vai levantar em Iota salos. Deus vai sacudir essa igreja e vai levantar missionário, vai levantar pregador, vai levantar cantor, e você vai sair. Você é o sal, mas não pode ficar dentro do saleiro. Você não foi feito para ficar dentro do saleiro. Mas observe uma coisa ainda mais interessante, queridos. Quando a gente sacode o saleiro, sai pouco sal, não sai tudo. É porque tudo tem um tempo. Vai saindo um e você fica triste porque você ainda está dentro do saleiro. Deus levanta um como pregador e você fica triste porque você ainda está dentro do saleiro. Tudo há um tempo, pastor Gabriel. Eu profetizo que vai chegar o tempo na tua vida. Deus vai te tirar do saleiro. Deus vai te levantar. Deus vai sacudir o saleiro. Para salgar, para ter sabor, o sal precisa sair do saleiro. Mas, irmão Everton, Jesus disse que se o sal se torna insípido, como é que o sal se torna insípido? Meus irmãos, eu estudei, procurei, e é difícil, pastor Gabriel, de tornar o sal insípido. Mas primeiro é importante esclarecer o sal que nós temos hoje. O sal de hoje é formado por dois elementos: o cloreto de sódio e o iodo. O cloreto de sódio é a base do sal. O iodo é quem dá sabor e quem dá brilho para o sal. Eu aprendo que nós, como sal, temos base e temos brilho. A base não é, sim, nós somos sal e temos que ter base. Qual é a base? Jesus Cristo perguntou para os discípulos: o que os homens dizem de mim? Eles disseram: uns dizem que tu é Elias, outros Moisés, outros dizem que você é um dos profetas. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, e tu, o que dizes? Pedro olhou para ele e disse: tu és o Cristo. Cristo significa ungido, rei. Tu és ungido, tu és o rei. Quando Jesus ouviu isso da boca de Pedro, ele disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é a pedra que fora rejeitada, a pedra de esquina chamada Jesus Cristo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Todo sal tem uma base chamada Jesus Cristo. Para ser sal tem que ter Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, não é sal. Aleluia. Quem sabe você está aqui nessa noite e não tem Jesus Cristo, saiba que você ainda não é um sal, mas Ele quer te tornar um sal nessa noite, porque Ele é a base de todas as coisas. Irmão, Ele tem que dar o brilho do Espírito Santo de Deus. Não há sal sem o brilho do Espírito Santo de Deus. Sabe quando você passa lá na rua e as pessoas dizem: aquele lá brilha diferente? Tem o Espírito Santo de Deus, é sal. Sabe quando você passa lá fora e as pessoas dizem: aquele perdeu o brilho? Você não é mais sal. Vem para Jesus nessa noite, por favor. Ele quer te tornar um sal novamente. E para tornar insípido, a primeira coisa, as bases têm que ser mudadas. A base do sal não pode ser mais cloreto de sódio. Ela tem que ser alterada para o sal ficar insípido. Sabe o que anda acontecendo, meus queridos irmãos?
há muito sal insípido, há muito sal sem sabor, porque anda trocando as bases. A base dele não é mais Jesus Cristo. Está tão apegado às coisas deste mundo que esqueceu Jesus e botou de lado. Se apegou com as coisas dessa terra e esqueceu de Jesus. Tudo é melhor do que Jesus. As bases foram alteradas. Existe sal que orava, agora não ora mais. Que jejuava, agora não jejua. Que falava em língua estranha, agora não fala mais. Existem salos que pregavam e agora não pregam mais. As bases foram alteradas. O iodo perdeu o brilho. Mas a segunda coisa que deixa o sal insípido é a terra. Quando o sal você pega um punhado de sal e joga na terra, ele fica insípido depois de algum tempo. Eu entendo que, meus queridos irmãos, nós somos sal. Quanto mais apegado às coisas da terra, mais insípidos nós vamos ficar. Quanto mais terrenos nós nos tornarmos, mais sem sabor nós vamos ficar. Nós somos um sal, mas não um sal que pertence a essa terra. Nós somos um sal celestial. Nós viemos de lá. Não podemos nos conformar com este mundo, com as coisas deste mundo. O sal não pode se conformar, porque quanto mais perto da terra, mais insonso ele vai ficar. Quem sabe você se apegou com as coisas da terra e você tem perdido o sabor das coisas boas, o sabor do que é bom, o sabor do que é gostoso. Sabe o que é gostoso? Jesus Cristo é gostoso. Jesus Cristo é bom, meus queridos irmãos. Jesus Cristo nas nossas vidas preenche o nosso coração. Isso torna o sal insípido. Mas, irmão Herman, você falou sobre a mulher de Ló. O que tem a ver com sal? A Bíblia diz que ela se tornou em estátua de sal. E Jesus está falando em Lucas, no capítulo 17, sobre os últimos dias. E ele frisa: lembrai-vos da mulher de Ló nos últimos dias. Eu fui perguntar para Deus, por que lembrar da mulher de Ló nos últimos dias? O Espírito Santo de Deus assentou no meu coração, porque nos últimos dias haverá muitas estátuas de sal. Mas por que, meus queridos irmãos? Como é que um sal se torna estátua? Como é que uma pessoa pode se tornar em estátua de sal? O sal se tornar em estátua? Primeira coisa, através do olho. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal por causa do olho. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 22, que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Aleluia! O escritor aos Hebreus disse, capítulo 12, versículo 2, olhando para o alto, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se nós desviarmos os olhos de Jesus, viramos estátuas. Se virarmos as costas para Zoar, para olhar para Sodoma, que foi o que aconteceu com a mulher de Ló, nós viramos estátuas. Tem muita gente olhando para Sodoma em vez de olhar para Zoar. Eu aprendo com Daniel, capítulo 6, versículo 10, meus queridos irmãos, que Daniel orava 3 vezes por dia, e haviam janelas abertas para a banda de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas o foco dele era Jerusalém. Aleluia. Daniel não perdeu o foco. Ele olhava para Jerusalém em vez de olhar para a Babilônia. Tem muita gente que perdeu o foco, irmão. Aleluia. Não olha mais para Jerusalém, está olhando para a Babilônia. Cuidado, você pode virar estátua. Tem muita gente que esqueceu de Jerusalém para olhar para a Babilônia. Eu chamo a tua atenção nessa noite para olhar novamente para Jerusalém. Amém, Deus. Porque Jesus Cristo está voltando.
pessoas se tornarem estátua. A segunda coisa que eu aprendo que fez a mulher de Ló se tornar uma estátua é que ela ainda estava ligada a Sodoma. Havia uma ligação entre ela e Sodoma. Quando nós estamos mais ligados com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, corremos um grande perigo de se tornarmos estátuas. Quando estamos mais apegados com as coisas lá do mundo, lá fora, do que as coisas aqui de dentro, corremos um sério perigo de nos tornarmos estátuas. Mas, irmão Everton, quando é que o sal se torna estátua? Quando o sal passa a querer ser lembrado. Meus queridos, todo sal, se você for no mercado, ele está lá num lugar bem escondidinho. Nunca tem promoção de sal, meus queridos. Nunca. Ele é tão esquecido no mercado que nunca tem promoção dele. Agora a estátua não. A estátua é só lembrada por alguma coisa que aconteceu. A estátua da liberdade, por exemplo, dos Estados Unidos, é lembrada pela formação dos Estados Unidos, as 13 confederações que se uniram e formaram os Estados Unidos e constituíram uma Constituição. A estátua é lembrada. Toda estátua tem um nome. Quando o sal quer passar a ter nome, se torna estátua. Quando o sal quer ter nome, quer fazer as coisas para ter nome, se torna estátua. Quando você faz alguma coisa na casa de Deus para ter nome, simplesmente está virando estátua. Cuidado, porque o sal não tem nome. Se nós observarmos o trigo, nós lembramos Dona Benta. O açúcar, União. O café, Melita. Café do Hambúrguer, Dulce. Agora o sal, irmão. O sal não tem nome. É verdade. O sal não tem nome. Porque o sal não foi criado para ter nome, para ser criado. O sal é sal. Jesus disse: o sal da terra. Se o sal tivesse que ter nome, Jesus diria um nome a mais, né? Mas ele disse: não, o sal. Isso é o sal. Quando o sal passa a querer ser e ter um nome, se torna estátua. Agora, meus queridos irmãos, quando o sal se torna estátua? Quando ele quer ficar nos melhores lugares. Quando ele quer sair lá da prateleira de baixo e ficar lá em cima. Porque toda estátua fica nos melhores lugares. Ou em morro ou em praça. Nos melhores lugares, meus queridos irmãos. Toda estátua quer ficar no melhor lugar. Sabe aqueles irmãos que só querem ficar no melhor lugar? Aquelas pessoas que só querem ficar no melhor lugar? Cuidado! Está se tornando estátua. Você é sábio. Fique no lugar que Deus te colocou. Fique aí. Meus queridos, quando o sal se torna estátua, uma marca, quando ele para de se misturar. Porque a estátua é algo que representa o que já foi. Se você olhar uma estátua, você vai ler lá: aconteceu no ano tal, com a pessoa tal. Aconteceu. Passado. Quando o sal se torna estátua, é que aquilo que ele fazia, ele já não faz mais. Ele pregava e não prega mais. Ele cantava e não canta mais. Ele evangelizava e não evangeliza mais. Ei, deixa de ser estátua nessa noite. Vem para Jesus novamente. Volta a ser sal. Para de ser sal. Para de ser estátua, aliás. Volta a ser sal. Quando o sal se torna estátua, quando ele para de se misturar e fica paralisado, porque toda estátua, meu querido irmão, fica durante séculos no mesmo lugar. Sabe por que tua vida não anda? Sabe por que você está parado faz anos e parece que a tua vida não prospera? É porque você deixou de ser sal para ser estátua. Abacaxá, abacá, abacá, abacá.
estátua, querido, precisa ser quebrada para voltar ao mesmo lugar. Porque daí quebrada, leva para o modelador de novo fazer a estátua. Toda estátua que quer ser modelada de novo precisa ser quebrada. Mas nessa noite o oleiro está aqui. Ele quer te fazer de novo um vaso. Ele quer fazer você um vaso novo nessa noite. Deixa de ser estátua e volta a ser sal. Quando o sal se torna estátua. Aleluia. Quando o sal passa a desprezar o que é pequeno para olhar o que é grande. A palavra Zoar significa pequeno. A mulher de Ló estava indo e olhando para o que era pequeno, mas de repente ela virou as costas para o que era pequeno e começou a olhar para seus olhos. Virou uma estátua de sal. Quando a gente começa a desprezar as coisas simples, quando a gente começa a desprezar aquilo que é pequeno, nós viramos estátua. Você já percebeu aquele irmão simples, meus queridos irmãos, que sobe no culto, abre a boca e Deus fala através dele? Você já percebeu isso? Ele não tem teologia, ele não tem um estudo bom, mas ele tem joelho no chão, consagração, vida de oração, e quando ele abre a boca, a coisa acontece. Tem muitas pessoas hoje virando estátuas de sal. Elas têm conhecimento em teologia, elas têm conhecimento em tudo, meus queridos irmãos, mas desprezam o que é simples, que é a oração, que é o jejum, que é a consagração. Estão como estátuas em cima dos púlpitos. Só teologia, mas não tem graça, não tem oração. Meus queridos, quando o sal se torna estátua, despreza o milagre para ver a destruição. O milagre da mulher de Ló era Zoar. Ela virou as costas para o milagre. Quando nós viramos as costas para o milagre e focamos os nossos olhos somente no que é ruim, o que é mal, nos tornamos estátua. Os nossos olhos precisam diuturnamente ver milagre nela. E o que é milagre? O milagre é uma vida cheia da presença de Deus. Esse é o melhor milagre. Esse é o maior milagre. Ter a vida cheia de Deus, a vida cheia do Espírito Santo. Este é o melhor milagre. Meus queridos, se coloquem de pé, por favor, que as nossas horas já se findaram. Eu gostaria de falar mais, mas o nosso tempo já se avançou. Eu gostaria que você viesse aqui nessa noite. Você que quer deixar de ser estátua para ser sal. Saiba que Jesus Cristo está aqui nessa noite. Você é o sal da terra. Você é valoroso para Jesus. Deus te escolheu para um tempo determinado, mas você está estacionado há anos, parado há anos. Você sabe que é sal, mas por algum motivo você se tornou estátua. Venha nessa noite, volta para Jesus, volta a ser sal nessa noite, volta por favor. Amanhã pode ser tarde. Essa é a noite para você se tornar sal. Volta para Jesus. Você sabe que o seu coração está palpitando aí. Eu quero perguntar se tem alguém para aceitar a Jesus aqui nessa noite. Você cantava e não canta mais. Você participava dos jovens e já não participa mais. A sua vida não prospera. Parece que a sua vida só anda para trás. Você virou estátua. Mas nessa noite Jesus quer te tornar um sal novamente. Venha aqui. Temos alguém para reconciliar com Jesus? Venha. Se temos alguém, venha. Não temos ninguém para aceitar a Jesus.
Essa pode ser a última oportunidade que Deus pode estar te dando para você voltar a ser salvo, para sair dessa vida que você vive, esse marasmo. Tudo que você faz não dá certo. A estátua, meus queridos irmãos, não tem vida. Ela tem ouvidos, mas não ouve. Ela tem boca, mas não fala. Tem braços, mas não se movimenta. Toda estátua não possui vida. Quando o sal se torna estátua, é porque ele está sem vida. Aquilo que ele possuía, que eu falei que tinha vida, o sal era vida, ele já não tem mais. Ele não tem mais sentido na sua vida. É como um vivo morto, que aparentemente ele está bem, mas por dentro ele está morto. Ele não tem mais perspectiva de vida. Ele não sonha mais. Ele não projeta mais. Assim é um vivo morto. Eu quero que você venha aqui na frente, se tem alguém para aceitar a Jesus e reconciliar com Jesus, venha. Que eu quero orar por você e Deus vai abençoar a tua vida. A partir de hoje você vai se tornar um sal novamente. Não temos ninguém? Então eu quero orar por você, que a palavra de Deus